Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia e hoje vamos tratar de um assunto muito importante para a gente conhecer por que somos assim e também conhecer o porquê que a nossa família é do jeito que é. Não entendeu muito? Então vai ficar mais fácil agora. Hoje vamos falar de heredograma, que também é muito importante para que a gente possa resolver determinadas questões do Enem e dos vestibulares. Quando cai um heredograma, saber ler é fundamental. Mas antes da gente começar, e antes mesmo do nosso ritual padrão, é muito importante eu trazer aqui o meu agradecimento. Graças a vocês que se inscreveram no canal, que assistem os vídeos, nós conseguimos atingir os requisitos mínimos para o programa de parcerias do YouTube. E com isso, estamos monetizando o canal. Logo, logo, algumas propagandas vão acabar aparecendo por aqui, mas de certa forma, isso é um fomento para conseguir, para continuar a fazer esse trabalho. Como eu disse a vocês, esse trabalho ele não é feito pelo meu sustento, né, para que eu possa me sustentar, ele é feito exclusivamente para trazer uma democratização maior para as pessoas que estão buscando aí o Enem e o vestibular. Tanto aquelas que não podem pagar por um cursinho, quanto aquelas também que precisam sempre de uma ajuda extra. E também é bem usado, né? Pode ser bem usado para quem precisa aí fazer uma prova e precisa de uma revisão. Então, estou muito feliz com essa notícia. Mais uma vez eu deixo aqui o meu agradecimento e agora sim vamos ao nosso ritual. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e inscreva-se no canal. Ative também o sininho das notificações. Dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre um heredograma é o que é um heredograma. O heredograma é nada mais, nada menos que uma representação gráfica de gerações diferentes, mostrando a transmissão hereditária de uma determinada característica a ser estudada. Nós podemos utilizar o heredograma como uma forma de demonstrar estudos. Ou seja, quando Mendel pegou lá, estou deixando inclusive o card aqui da primeira lei de Mendel, né, do vídeo da primeira lei de Mendel. Quando Mendel pegou as ervilhas e ele chamou lá de geração P, geração F1 e geração F2, nós poderíamos organizar essas ervilhas de acordo com essas gerações. Então, fazer a geração P, a geração F1 e a geração F2 nessa representação gráfica, trazendo aí o estudo da característica recessiva ou dominante, vai depender do nosso foco. Tá? Nós também podemos utilizar o heredograma para poder estudar a transmissão de características nos seres humanos. Por que eu estou falando exclusivamente dos seres humanos? Porque duas coisas complicam um pouco o estudo de genética na nossa espécie. Primeiro, a ética. Não dá para a gente ficar colocando humanos num laboratório e fazendo fecundação cruzada entre eles. Na verdade, até com animais isso já é discutível hoje, então a gente tem que pensar muito bem em uma outra alternativa. Mas vamos focar aqui realmente nos humanos, não dá para a gente fazer isso. E além do que, o cientista também é humano, então o tempo de vida dele é igual ao tempo de vida do que seria a cobaia. Ou seja, não dá tempo hábil para ele organizar todas as ideias, obter todos os dados de gerações para poder fazer essa pesquisa, esse experimento. Então, o heredograma, no caso dos seres humanos, é uma alternativa ética e segura para que a gente possa estudar as gerações, buscando muitas vezes o histórico familiar. Isso é fundamental. Então, fazer um heredograma da família requer também um pouquinho de conversa, um pouquinho de organização de documentos, de fotos, para a gente poder muitas vezes entender e compreender o histórico familiar para puxar as gerações anteriores. Certo? Então, esse é o heredograma.
Agora, é claro que para fazer esse heredograma, essa árvore genealógica, existem algumas regras e alguns elementos que precisam estar presentes. E é sobre eles que nós vamos falar agora. Basicamente, um heredograma se resume em formas geométricas ligadas por linhas. As formas geométricas são os indivíduos estudados, os indivíduos das gerações, e as linhas são nada mais nada menos que as relações que existem entre eles. Tá? Para a gente poder entender, eu trouxe aqui para vocês quais são os símbolos que nós utilizamos no heredograma. O primeiro é o símbolo que vai determinar o sexo. A gente tem o quadrado para homens, a bolinha para mulheres e o losango para sexo indefinido. É importante a gente dizer que aqui, no caso do heredograma, como a gente está falando de DNA, como a gente está falando de uma situação cromossomal, eu não estou trabalhando com questões de gênero. Eu estou trabalhando exclusivamente com aquilo que está descrito nos cromossomos, tá? Por favor, entendam desta maneira, a genética ela é muito exata nesse tipo de coisa e não leva muitas vezes em consideração para esses estudos simples as questões de comportamento, tá? As questões que estão além daquilo que simplesmente os genes podem expressar. Então, quando eu falo de quadrado, bolinha e losango, eu estou falando daquilo que está expresso no cromossomo, levando em consideração sempre aquilo que nós temos na primeira lei de Mendel, que genótipo é uma coisa, fenótipo é outra. Então, o meu comportamento sexual, a minha forma de me enxergar, ela não pode ser determinada exclusivamente por um genótipo, por um gene que esteja lá, ou porque eu tenho nos meus cromossomos XX ou XY. É muito mais que isso, tá? É que muitas vezes quando a gente ensina genética e chega no heredograma, tá? Parece muito que o professor não leva em consideração essas questões de gênero, tá? Mas sim, a gente leva, mas em um outro estudo, em uma outra área. Aqui no caso é meio que pau, pedra, pedra, apenas para a gente poder entender as relações reprodutivas, tudo bem? A mesma coisa vai acontecer quando eu tenho aquele tracinho que une dois indivíduos que eu chamo de casamento, tá? Não estou falando nem do sacramento casamento, nem estou falando também que as pessoas têm que casar. Eu estou falando de um casamento genético, ou seja, a reprodução entre um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino, tá? Apenas isso de uma maneira bem clara e bem prática e rápida mesmo, certo? Bem, continuando. Os indivíduos que são afetados pela característica estudada, seja ela dominante, seja ela recessivo, serão pintados no heredograma. Dessa maneira, eu tenho aí como mostrar para vocês o homem afetado e o homem não afetado, a mulher afetada e a mulher não afetada, e também os indivíduos que não possuem sexo definido, né, ou identificado, que são afetados ou não afetados, tá? Quando eu tenho um indivíduo que já morreu, eu faço aí esse corte diagonal para demonstrar que aquele indivíduo está morto. Que se a gente estiver estudando, por exemplo, genes letais, é uma característica importante até da gente colocar, então é fundamental que em alguns casos esse risquinho diagonal esteja presente. E aí eu tenho a questão dos filhos. Quando eu tenho por ângulos retos, eu tenho aí filhos que são filhos concebidos em momentos diferentes, mas eu posso ter aí também o caso de gêmeos bivitelinos, que são aqueles que vêm de óvulos diferentes, e tenho também o caso de gêmeos univitelinos, que são aqueles que vêm de óvulo, do mesmo óvulo, são os gêmeos idênticos. Basicamente, esse é o escopo de figuras, de elementos que eu vou trabalhar no meu heredograma. A grande questão agora é organizá-los. E aí, para essa organização, o que eu vou fazer?
eu vou trabalhar a geração em linhas, que eu vou classificar com números romanos, a gente pode ver aí na figura 1 romano, 2 romano e 3 romano, definindo que eu tenho aí 3 gerações diferentes. Cada indivíduo da geração vai ganhar um número, tá? Sempre começando no 1 por geração. Então eu tenho a geração 1 e o indivíduo 1, a geração 1 e o indivíduo 2, a geração 3 e o indivíduo 4. Tá? Dessa forma eu consigo localizar no heredograma de qual indivíduo eu estou falando em determinado caso. Tá? E aí eu tenho, obviamente, essas linhas que eu já falei para vocês, dos filhos e dos casamentos, tá? Que vão montar essas relações para mim. E aí, como resultado, eu tenho um heredograma aí completo, tá? Mostrando a árvore da família e as gerações que eu estou avaliando nesta árvore. Beleza? Bem, esses são os elementos de um heredograma. Agora é importante a gente entender como ele é lido, como eles são lidos. Como a gente reconhece uma característica recessiva e como a gente reconhece uma característica dominante frente a um heredograma. Para a gente poder compreender melhor e ler melhor um heredograma, para saber se a característica estudada por ele é dominante ou ela é recessiva, a gente precisa encontrar determinados cruzamentos-chave que vão dar para a gente essa informação. Vamos pensar sempre lá no quadrinho de Punnett, quando a gente fala da primeira lei de Mendel e que a gente cruza 2 indivíduos heterozigotos. Lembrando que quando a gente cruza esses indivíduos, a gente sempre vai ter uma proporção fenotípica, e muitas vezes o que a gente está trazendo aqui é o fenótipo, tá? No heredograma, uma proporção fenotípica de 3:1, ou seja, 3 indivíduos com fenótipo dominante, um indivíduo com fenótipo recessivo. Vamos pensar também que, para este caso, quando eu cruzo 2 indivíduos recessivos, eu não tenho como ter um indivíduo dominante como filho, né, nesse resultado. E aí, quando a gente pega essas informações e transporta para o quadro, para o heredograma, a gente vai buscar esse tipo de cruzamento. Ó, eu tenho aí esse exemplo de heredograma e eu preciso encontrar um cruzamento no qual 2 indivíduos afetados cruzam e têm um filho, né? Tem aí na sua prole um indivíduo não afetado pela característica. E o meu primeiro cruzamento aí desse heredograma já me mostra isso. Por quê? Se essa característica que eu estou estudando nesse heredograma for recessiva, jamais eu poderia ter um filho com uma característica dominante. O dominante não vai brotar do nada, ele não vai surgir pela vontade, tá? Eu só posso passar aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho 2 indivíduos afetados reproduzindo e tendo um filho não afetado, obrigatoriamente eu tenho aqui, no caso, uma característica dominante sendo estudada. A mesma coisa a gente vai procurar num outro heredograma, mas agora buscando uma característica recessiva. Então vamos dar uma olhadinha. O que eu preciso encontrar aqui? Um cruzamento no qual 2 indivíduos não afetados têm um filho que seja afetado. Por quê? Porque o não afetado, nesse caso, ele geralmente pode ser um heterozigoto, ou seja, a característica dominante, que é a que eu não estou pesquisando, está presente nele. A característica recessiva, que é a que eu estou pesquisando, não é expressa no seu fenótipo, mas está lá, guardadinha no seu genótipo. E quando eu pego um gene recessivo do pai e um gene recessivo da mãe, eu acabo tendo aí um filho com o genótipo homozigoto recessivo e, obviamente, com o fenótipo recessivo.
E aí eu tenho, nesse meu caso, nesse heredograma aí, dois indivíduos que são exatamente resultado desse tipo de cruzamento. O indivíduo 2,3 da geração 2, o indivíduo 3, né, que é recessivo, é, né, alguém que tem a característica, mas é filho de dois pais que não têm essa característica, e o indivíduo 3,2, ou também posso pegar o 3,4 como exemplo, que são filhos aí de indivíduos que não possuem a característica, porém eles possuem a característica. Então, quando eu encontro esses dois cruzamentos-chave, ou de dois indivíduos que possuem a característica, tendo um filho que não possui, o que caracteriza dominância, ou dois indivíduos que não possuem a característica, tendo um filho que possui, o que caracteriza a recessividade, eu consigo então olhar para o meu heredograma e, inclusive, buscar aí quais são os genótipos de cada um desses indivíduos. Vamos fazer isso aqui para testar? Eu vou pegar esse heredograma recessivo aqui que eu trouxe e a gente vai fazer esse desmembramento nos genótipos para a gente ver como é que fica. Então vamos lá, eu já identifiquei então o cruzamento-chave e já defini que essa é uma característica recessiva. Então, agora eu vou colocando então as letrinhas nos meus indivíduos que são afetados pela característica. Eu vou aqui, para ficar bem fácil, usar o gene A, tá? Então, todo mundo que for pintadinho será obrigatoriamente Azinho, Azinho. Então, vou lá no indivíduo 2 da geração 1 e coloco Azinho, Azinho. Vou no indivíduo 3 da geração 2 e coloco Azinho, Azinho. E vou no indivíduo 2 e no indivíduo 4 da geração 3 e coloco Azinho, Azinho. O indivíduo 1 da geração 2, obviamente, é um indivíduo heterozigoto. Por quê? Porque ele possui a característica dominante expressa, né, o fenótipo dominante, mas ele é filho de uma mulher recessiva, homozigota recessiva, que só teria recessivo para passar. Então eu vou lá e coloco azão, azinho nesse indivíduo, certo? Bem, agora vamos lá. Tem que achar os demais indivíduos e nem sempre a gente consegue achar, tá? Isso não é nenhum problema. O indivíduo 1 da geração 1, eu sei que ele é dominante, mas eu não sei se ele é heterozigoto ou homozigoto. Como ele só teve uma filha aqui no caso que é dominante, eu não posso definir se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, então eu deixo o azão tracinho. O tracinho é algo que eu não consegui definir. Já os indivíduos 3 e 4 da geração 1, né, mostram um cruzamento clássico da primeira lei de Mendel. Ambos possuem genes recessivos para poder passar, tanto que o indivíduo 3 da geração 2 é recessiva e filha deles. Então eu posso aqui garantir com toda tranquilidade que tanto o indivíduo 3 quanto o indivíduo 4 da geração 1 são heterozigotos. A mesma coisa vai acontecer com o indivíduo 4 no caso da geração 2. Eu não sei se ele herdou desta família dois genes dominantes ou se ele herdou um gene dominante e um gene recessivo. Eu só sei que pelo menos um dominante ele tem, já que ele expressa o fenótipo dominante. Então, eu também vou colocar aqui azão traço. Já os indivíduos 1 e 2, né, no caso mais o indivíduo 2 da geração 2, teve filhos recessivos. Então, isso só pode me indicar que se trata de um indivíduo heterozigoto. Então, nesse caso, o indivíduo 2 da geração 2 é azão, azinho. E aí, seguindo o mesmo modelo do indivíduo 4 da geração 2, como eu não tenho a prole desses indivíduos, eu não posso determinar o genótipo do indivíduo 1 e do indivíduo 3 da geração 3. Então, como eu sei que eles manifestaram a característica dominante, eu vou colocar azão traço para ambos esses indivíduos. E assim a gente consegue desmembrar
e ver aí como que esses genótipos se comportaram nessa árvore genealógica. Se eu quiser fazer estudos de possíveis gerações, né, de gerações posteriores, trabalhar esse esquema dos genótipos pode me dar aí alguma probabilidade, né, de como esses genótipos vão ser transmitidos e de quais os fenótipos esperados numa possível geração 4. Beleza? Bem, esse foi o heredograma. Muita atenção, a gente vai fazer exercício dele ainda. Nós vamos voltar a falar de heredograma em outros pontos, até para a gente poder exemplificar a transmissão de determinados caracteres, certo? Mas é importante a gente ter essa visão geral que a primeira lei de Mendel já é capaz de nos dar sobre essa árvore genealógica. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Lembra você para seguir a gente lá no Renologia, @ Renologia, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.